Queridos, a paz do Senhor. Graças a Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero agradecer aqui, primeiramente, a Deus, e depois o meu pastor presidente, pastor Daniel, que me fez esse convite para estar aqui para, junto, aprendermos da palavra de Deus. Eu quero também cumprimentar a todos, a paz gloriosa de Jesus Cristo, aos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Eu acredito que tem aqui alguns que devem estar nos assistindo, meus filhos e netos, meus irmãos e cunhados, sobrinhos e vizinhos. A todos vocês, que o Senhor os abençoe com bênção sem medida. Eu quero trazer hoje para nossa meditação um estudo que mexe muito comigo, ainda mais nesse período que estamos, final dos tempos. As coisas que havia de acontecer já estão acontecendo. E cada dia a coisa piora mais. Mas graças a Deus que nós estamos firmes na presença de Deus e esperamos que o Senhor venha nos buscar para morar com Ele eternamente. Abra sua Bíblia lá no livro de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Aleluia. Mateus, capítulo 25, que diz: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatos e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar, e todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta.
Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondendo, disse: Em verdade vos digo, que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus queridos e amados, nós estamos passando por momentos difíceis e tudo nos leva a crer que Jesus já está às portas. Eu, por exemplo, estou esperando Jesus para hoje. E você também está esperando Jesus para hoje? Porque para alcançar o reino do céu, é necessário crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. Por quê? Tem que aceitá-lo como Senhor, Salvador e Senhor. Porque como Salvador, todo mundo aceita. O mundo inteiro aceita Jesus como Salvador. Mas como Senhor, há uma diferença. Quando você aceita Jesus como Senhor, você coloca Jesus no centro. Você fica dependente 100% dele. Ele é que resolve todas as coisas para você. Você só anda na direção do Espírito Santo de Deus. Você só vai aonde Ele determina, aonde Ele libera para você ir. Você não vai em qualquer lugar porque você não anda mais com as suas pernas, e sim, você anda com Jesus. E quando você não está mais suportando, não está mais aguentando, sabe o que Ele faz? Ele pega você no colo e te leva. Isso é lindo, queridos. É por isso. Então, para alcançar o reino do céu, é necessário crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida, arrepender-se dos pecados e confessá-lo a Deus. Como está lá em Romanos, no capítulo 9, Romanos capítulo 9, está escrito, Romanos capítulo, aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, disse assim: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Então, queridos, temos que confessar os nossos pecados a Deus. Aleluia. E seguir os mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aqui, para entender melhor o reino do céu, Mateus, então, ele escreveu uma das do que Jesus, das parábolas de Jesus, que é a parábola das 10 virgens. Aleluia. Que disse assim, que cinco delas eram 10, mas 5 eram prudentes. Das 10 virgens, 5 eram prudentes. Ou seja, elas eram ajuizadas, elas eram
prevenidas, elas eram cautelosas, moderadas, ela era cuidadosa. E uma pessoa prudente é cautelosa ao falar. Não fala o que vem na boca, não fala o que quer, mas fala segundo a palavra de Deus, fala segundo aquilo que Ele quer que fala. Ninguém pode abrir a boca e falar o que sente vontade de falar. Não, porque às vezes você ofende alguém. A Bíblia diz que a palavra mata. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tem que sair da nossa boca só palavras de bênção, palavras que abençoam. Então, tem que ter cautela. A pessoa prudente é cautelosa ao falar e a tomar decisões. Como é que uma pessoa toma decisões? Tem que ser com cautela, tem que ser com cuidado. Porque a partir do momento que você toma uma decisão, sem antes pensar, sem antes analisar, sem parar um pouco, respirar, você acaba tomando decisões erradas. E muitas vezes tem pessoas que estão aí perdidas, porque tomaram decisões contrárias. Tem pessoas que, infelizmente, se desviaram do caminho do Senhor, abandonou Cristo. Às vezes, já ouvi dizer que muitos não gostam que a gente fale a palavra desviado, não. Mas espera aí. A gente não usa o meio termo, eu pelo menos não. Se você não está no caminho, você fez o quê? Desviou dele. E quem é o caminho? O caminho é Jesus. E quando você desvia do caminho, é uma dificuldade tremenda para achá-lo de volta. Por quê? Porque a pessoa ali começa a desanimar, perde as forças, perde a vontade, perde o desejo. E aí a coisa vai de mal a pior. Mas por quê? Porque tomou decisões erradas. Mas uma pessoa prudente, ela é prevenida, porque ela previne antes de acontecer. Porque é precavida, usa de sabedoria, é verdadeira, é inteligente e procura sempre evitar o perigo. Pessoas inteligentes e verdadeiras. Ela procura sempre evitar o perigo. Já a insensata ou louca é o contrário, é imprudente, descuidado, desviolado, desajuizado, irresponsável, estovado e não evita o perigo. O que é um perigo para o crente? Aqui, Paulo, ele mostra na carta aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 4, ele diz: E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Palavras persuasivas, palavras que têm facilidade, de convencimento, de influenciar, de fazer você acreditar em determinadas coisas, e para que você mude de opinião, mude de ideia, mude de comportamento. E no versículo 8 lá diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia, por meio de estudo. Tem tanto estudo por aí, coisas que
Às vezes a gente que conhece a Bíblia mais ou menos, porque ninguém sabe tudo, né? Nós ainda estamos aprendendo. Mas aquele pouco que você sabe, você descobre quando a pessoa começa a pregar, que não é bem verdade aquilo que a pessoa está dizendo. Paulo também, ele disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, ele fala, né, que a pessoa que prega tem que pregar aquilo que vive. Subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo, de alguma maneira, não venha a ser reprovado. Ele quer dizer, prega aquilo que você vive. Ensina para a pessoa que você sabe fazer. Não ensina uma coisa e faça outra. Prega somente a verdade. Doa a quem doer, pastor. Mas tem que ser a verdade, porque nós havemos um dia de prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Isto nos será cobrado. Lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 48, fala que há quem muito for dar, muito lhe pedirá. Então, se você sabe muito, será cobrado muito também. Então, cuidado. Filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Aleluia. É ser uma pessoa prudente, cautelosa, cuidadosa, inteligente e verdadeira. Usa a Bíblia. O único livro, regra de fé e prática. Lá existem todas as condições de você tirar a sua dúvida. Lá você quer saber de algo, se você perguntar para mim, eu não sei te responder, abra a sua Bíblia e vai que o Senhor te mostra. É só você ter fé. É só você dar ouvido para Ele. E Ele fala com você. Eu estou falando isso, queridos, porque eu já ouvi várias vezes a voz do Senhor falando comigo para eu deixar de fazer determinadas coisas. Há 13 anos atrás, eu fui para Pedro Leopoldo. Congreguei 13 anos lá com o pastor Eliseu, uma bênção, graças a Deus, homem de Deus, graças a Deus. Mas chegou o tempo de voltar, e o Senhor me trouxe de volta para Vespasiano, aonde eu iniciei ali em São José da Lapa, e vim algumas vezes aqui, mas daqui o Senhor me mandou lá para Pedro Leopoldo, e eu fui obediente, fui. E congreguei lá durante 13 anos, e agora estou aqui novamente, juntamente com os meus irmãos em Cristo, para louvar, adorar e agradecer o nome do Todo-Poderoso. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, só saio daqui se o Senhor me tirar. E para onde Ele me levar, eu digo, eis-me aqui. Porque nós temos que estar pronto para ir aonde o Senhor mandar. Deus, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Você use a Bíblia, o nosso único livro, regra, fé e prática. A Bíblia Sagrada, ela sempre será literalmente a palavra de Deus.
ela é e sempre será, literalmente, a palavra de Deus, palavra de fé, palavra da verdade. Aleluia. Então, o reino dos céus será semelhante, quer dizer, muito parecido, idêntico, praticamente igual. Você se lembra da parábola do trigo e o joio? Aleluia. A parábola do trigo e o joio está lá em Mateus 13. Aleluia. Que disse assim: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. É assim que ele faz. Ele vem, se une a você, faz ali a contenda, semeia, né? Ali a contenda, a discórdia, e depois sai. E você que fica mal. É por isso que nós temos que vigiar. A palavra de Deus, lá em Mateus 26, 41, lá disse: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Irmãos, vigiar vem primeiro. Não adianta você orar e orar, mas não vigiar. Todas as vezes que você for orar, antes vigie. Uma vez eu estava numa igreja, era por volta de umas 20h30, o pastoreado acabou. A igreja lotada, e a luz acabou. Acabou a luz da rua, acabou a luz do bairro. Como lá não passava muitos carros para clarear com o reflexo do farol, então realmente nós ficamos dependentes do celular. Alguém ligou lá o celular e tal, e ficou com aquelas lâmpadas lá, mas... E aí, o pastor disse assim: irmãos, feche os olhos e vamos orar. Então, para que fechar os olhos? Por mesmo. E para que fechar os olhos? Se você vai orar para alguém endemoniado, não feche os seus olhos. Ora de olhos abertos. Fique de olho nele. A qualquer hora ele pode te agredir. Então nós não podemos orar sem antes vigiar. Temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele é sutil. Ele vem com sapatinho de algodão, e ele não te avisa, e nem brinca de inimigo, ele é simplesmente inimigo. Você já notou que você não tropeça em coisa grande? Se eu for em direção a essa caixa, eu vou ver e vou desviar dela. Mas lá na minha garagem, eu tenho lá um batente, uma chapinha de ferro na garagem,
batente para o portão, que aquilo ali, ninguém que vai lá em casa, na garagem, vê aquilo. Eu tenho que estar avisando, olha, cuidado para não tropeçar aí. Já notou? Que a gente só tropeça em coisas pequenas? Coisas grandes não. Esse é o motivo da vigilância. Como você já sabe, que nós só tropeçamos em coisas pequenas, talvez coisas que nós achamos insignificantes, estas que são perigosas. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque se tropeçar, cai. E se cair para levantar, só Jesus. Então, irmãos, é por isso que nós temos que estar sempre em vigilância. Nós temos que estar sempre ligado aos céus. Os seus pensamentos, meus pensamentos, nossos pensamentos têm que estar ligados no trono da graça. E você tem que estar sempre, sempre dependente de Jesus 100%, pedindo Ele graça, pedindo sabedoria. Aleluia. Paciência não, irmãos, pelo amor de Deus, não peça paciência para Deus. Porque se você pedir paciência para Deus, vem em tribulação. Porque lá em Romanos fala que a tribulação é que gera paciência. E a paciência é experiência, né? E a experiência é esperança. Então, não peça paciência. Peça graça. Peça sabedoria. Peça discernimento para Deus. É por isso. Às vezes nós não recebemos alguma bênção, falta porque nós não sabemos pedir como convém. Às vezes nós pedimos errado e por isso não recebemos. Mas nós vamos aprender a pedir ao Senhor. E não só pedir, mas quando você abre a sua boca para pedir, Ele já te concedeu, porque Ele é fiel. Então você só agradeça. Que talvez você está pedindo algo para Deus, Ele já te deu e você não percebeu. Senhor, eu queria isso, me dá aquilo, me dá aquele, Ele já deu. Eu lembro, pastor, de quando aconteceu uma tragédia na minha vida. Ou seja, eu morava ali no Jardim da Glória. E houve então um deslizamento de terra sobre a minha casa. Morava na beira da rodovia. E ali eu perdi meu filho de 14 anos nessa tragédia. Antes, o pastor João Carlos, aonde eu congregava lá no Morro Alto, praticamente quase todos os domingos ele ia lá em casa. E levava os jovens. E os jovens profetizavam para mim. Deus mandou te dizer que tem uma bênção para você. Uma bênção tão grande. Mas você tem que estar preparado, porque a bênção é grande. Amém, eu recebo. Na outra semana, mesma coisa, outro jovem, não o mesmo, mas outro, Deus mandou te dizer que tem uma bênção para você. Você tem que se preparar, porque é uma bênção grande que você vai receber da parte de Deus. Amém? Amém. Eu recebo em nome de Jesus. E assim foi, profetizando outras vezes. Aleluia. 5 anos depois, o Senhor cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre.
5 anos depois, pastor Daniel, eu recebi a bênção que o Senhor tinha para mim. Realmente era uma bênção enorme, grande, que eu tinha que realmente ter força para segurar. A chuva de dezembro e janeiro foi amolecendo o barranco lá atrás do lado de casa. E esse barranco veio descendo e fez aquele efeito dominó. Era tipo umas 3 horas da manhã. E eu acordei com a minha esposa me dando chute, falando, olha que barulho é esse, olha lá, vê o que está acontecendo. E quando eu fui, que eu abri a porta do quarto, que eu olhei, a geladeira lá da cozinha já estava lá na sala, encostada no sofá. As portas dos quartos estavam assim, tombadas. E os meus 2 filhos, os maiores, saíram do quarto e estavam lá tentando achar o outro irmãozinho dele, o meu pequeno, de 14 anos. Irmãos, mas depois que, 40 minutos depois, o bombeiro passou com ele perto de mim e disse assim, fica tranquilo, porque ele ainda está respirando. Eu sabia que era mentira, só falou aquilo para me animar. E eu fiquei aguardando, levaram lá para o hospital, aquele pronto-socorro de Venda Nova, e eu fiquei aguardando notícia. O meu cunhado, ele foi para lá e ficou. Quando foi por volta de quase 7 horas da manhã, ele ligou para mim e disse, Donato, infelizmente, não teve jeito. E eu lembrei as profecias. Olha a alta bênção que eu havia de receber. Foi hoje, Senhor. Então, muito obrigado. Eu recebo em nome de Jesus. Eu fui lá por meio do asfalto, eu joelhei e agradeci o Senhor pela bênção que já havia prometido há 5 anos atrás. Mas o Senhor me restituiu tudo de novo, em dobro, para não falar em triplo. Deus me deu outra casa, móveis, carro mais novo. Deus me prosperou de uma maneira tal que eu não sei, não tem como eu falar aqui, expressar como foi. Porque, na verdade, pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu fui preparado durante 5 anos. Quando o Senhor tem uma bênção para você, Ele te prepara antes. Ele te prepara antes. Para você receber. Para você não desperdiçar. Para você não jogar fora. Deus é Deus de promessa, de milagre e restauração. Deus é fiel. Ainda que você não seja fiel com Ele, Ele é fiel com você. Ainda que você falhe com Ele, Ele nunca falha com você. E eu fiquei ali, em Ribeirão das Neves, durante 4 meses, na casa da minha cunhada. Força para ir para a igreja? Jesus. Eu não tinha, mas eu me esforcei. Eu fui numa Assembleia de Deus lá no alto, lá em Neves. Eu não sei o nome da rua, não sei, mas é lá no alto, é um morrão. Subi e fui lá.
De lá, eu fui muito bem recebido, mas eu achei meio longe, o morro, né, ruim para subir, eu subi a pé e não falei, não, vou procurar ir para um lugar, e a Vânia não quis me acompanhar, aí eu vou num outro lugar. Aí eu fui lá para Venda Nova, numa Assembleia de Deus que antes era na Rua dos Menezes, lá embaixo, perto do bairro Tônio, por ali afora. E agora mudou, né? Passou da civilização de cima, lá é uma igreja grande, eu não sei, tem um ministério lá da Assembleia de Deus. Eu fui lá também umas 2 vezes durante esses 4 meses. Depois, arrumamos uma casa emprestada lá na Morada dos Angicos e fiquei 1 mês. A minha esposa dormindo, eu tinha que pegar o ônibus 5h08 da manhã, o ônibus de Neves, para ir para o meu trabalho. 5h08 ele passava em frente à prefeitura e eu tinha que estar lá. E um dia eu acordei, geralmente 4h30 eu estava tomando banho, mas esse dia eu acordei mais cedo, eram às 3h30, era antes de 4 horas, com a minha esposa chorando e falando, Senhor, eu não aguento mais, me dá uma casa, Senhor. É muito difícil você estar morando na casa de um parente. Morar de favor é horrível, é ruim. Ainda que as pessoas te tratam bem, mas é difícil. Eu levantei normalmente, peguei o ônibus e fui para o trabalho, mas quando eu cheguei lá, estava de serviço, eu não estava escalado. E quando eu não estava escalado, eu falei para o meu chefe lá, era um tenente, que eu ia trabalhar com ele. E eu disse, tenente, meu nome não está na escala. Se não está, você vai embora. Eu falei assim, não, mas eu quero trabalhar, porque eu folguei ontem. Hoje eu não estou de folga. Ele falou assim, olha, eu não posso deixar você trabalhar, porque se algo acontecer com você, você não estará amparado perante a lei. Então eu não posso. Vai embora. Amanhã volta. E eu fui embora. Mas quando eu estava no ponto do ônibus para eu pegar Neves, o ônibus Ribeirão das Neves, eu fiquei 50 minutos para esperar o tal do ônibus Neves. E nada dele passar. Nada dele passar. Quando já tinha quase 1 hora, beirando 1 hora que eu estava lá, aí veio um ônibus de Pedro Leopoldo. O ônibus veio e parou perto de mim, o motorista abriu a porta e ficou me esperando. Eu olhava para o motorista, olhava para dentro do ônibus, os passageiros oravam para mim, eu olhava para eles e ficava quietinho, não era comigo, eu estava esperando o Neves. Aí o motorista viu que eu não reagia, não entrava, ele falou assim, vamos embora. Eu disse, não, eu estou esperando o Neves. E ele não foi embora, ele continuou. Vamos, sobe aí. Eu falei, não, eu estou esperando o Neves. Ele falou assim, não, eu sei, você está esperando o Neves, mas entra aí, vão lá em Pedro Leopoldo, depois você volta. Lá você tem um outro ônibus vindo, você pega ele, para você pegar o Neves. Eu falei, não tem sentido eu ir lá em Pedro Leopoldo para depois voltar para pegar Ribeirão das Neves? Não tem sentido isso, não. Eu vou ficar... Aí eu acabei falando com ele, falei, eu não moro lá mais, não. Aí ele olhou para mim e falou assim, o motorista, olha que calma, ele falou assim, eu sei que você não mora lá, mas sobe aí, vamos conversar um pouco. Irmãos, eu subi naquele ônibus e pensei comigo, quando estiver passando lá em frente, eu vou virar as costas, porque eu não aguento olhar para aquele local. E passei. Quando eu cheguei no trevo de São José da Lapa, eu falei com ele assim, deixa eu descer aqui. Ele falou, não, senhor, vou lá em Pedro Leopoldo, depois você tem outro ônibus vindo lá, você pega e volta. Eu falei, não, deixa eu descer aqui. Você tem certeza que você quer descer aqui? Eu falei, tem certeza. Aí ele abriu a porta e falou, cuidado, você atravessar. Eu falei, não, tudo bem.
Aí fui, atravessei a rodovia e peguei a rua e subi, passei num condomínio e falei assim, vi uma dona lá, falei assim, ô dona, bom dia. Eu falei, bom dia. Vai ter alguma casa aqui para vender? Casa financiada pela Caixa? Aí eu falei assim, não, porque as casas aqui são do par e só se fizer inscrição, aí tem que esperar a carta, a não ser que tenha alguma desistência, mas não tem, não. Vai, tudo bem. Lá em cima tem outro. Eu falei, aí então tá, bom, beleza, fui. Quando eu cheguei lá no outro, fiz a mesma coisa. Perguntei também. Não tem, não tem. Porque aqui é do par, só se tiver alguma desistência, mas não tem. Eu falei, tudo bem. Fui lá, no terceiro condomínio, tinha uma dona lá. Eu falei assim, ô, dona, bom dia. Bom dia. O senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei assim, eu estava querendo comprar uma casa, tipo essa aqui, financiada pela Caixa. Tem alguma aqui para vender? Ela falou assim, não tem. As casas aqui, elas já foram financiadas, a não ser que tenha algum contrato de gaveta, e eu não sei te informar. Aí veio um moço de lá, descendo, preocupado de ver aquele policial fardado ali, logo de manhã cedo. Ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo não, que ele está procurando uma casa para comprar e tal. Ele falou assim, olha, aqui não tem não, mas eu vou te dar o endereço. Está vendo aquela rua, Fator? Desce ela até no final. Lá no final dela, você vai ver um conjunto habitacional com umas casas financiadas pela Caixa, umas casas maravilhosas. São casas muito bonitas. Aí eu falei, tudo bem. Fui todo animado, disse, fui. Quando eu cheguei lá, nada. Do outro lado, eu vi o Belo Vale. Só o Belo Vale. Do outro lado, o Cachoeira e tal, e o Dom Pedro. Eu não vi nada. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí eu falei assim, fiquei com raiva. Estava até com vontade de subir lá para bater no homem, né? Porque ele me enganou. A gente tem esses pensamentos, né? E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Vou voltar para casa. Aí fui em direção à rodovia. Quando eu estava passando no portão do condomínio, são 3 portões enormes, e eu pensei que ali fosse garagem de ônibus. Aí tinha um moço encostado lá, até de óculos escuros. Eu falei assim, ô moço, bom dia. Eu falei, bom dia. O senhor sabe aonde que tem aqui um conjunto habitacional e tal? Eu pensei num conjunto Cristina, num Palmital, num Morro Alto. Eu pensei assim, porque é conjunto habitacional, pensei nisso. Não, aqui não tem não. Eu falei assim, mas o moço então me enganou e falou que aqui tinha. Eu falei, o senhor está procurando casa financiada pela Caixa? Eu falei assim, Bom, aqui tem uma casa que o moço financia ela pela Caixa. Eu falei, aonde? Ele abriu o portão, pastor. Parecia que ele abriu o céu. Quando eu vi aquele condomínio, aquelas casas, eu falei, meu Deus, foi nesse exato momento que a irmã Maria Joselma, que eu ganhei para Jesus, ela abriu o portão, o outro portão dela lá e balançou a chave assim, é o senhor que veio ver a casa do irmão Nilson? Aí eu também posso, vai, sou eu mesmo. Aí ela veio, foi lá e abriu a porta para mim, eu olhei e falei, Jesus, eu não posso. Para quem morava numa casa e tal, e passar para uma outra que era bastante superior à minha, eu falei, não posso, não aguento, não é para mim. Fui chorando lá e tal, falei com a filha do moço, que ele estava lá para o São Sebastião do Paraíso, e ele deixou os documentos com a filha dele, e falou assim, dá seu telefone, eu dei o telefone da minha cunhada. Fui embora para casa. Quando eu cheguei lá, 8 horas da noite, o pai dela me ligou. É o senhor Donato. Eu falei, senhor Donato, o senhor foi lá ver a minha casa e tal, o senhor está querendo comprar a casa e tal. Aí eu, de cara, já falei para o senhor Nilson, eu, infelizmente, não dá para me comprar, não. Porque eu não falei com ele da casa, que eu não ia dar o preço, o valor da casa dele, mas eu falei assim, para mim não dá, não. E eu falei assim, por quê? Eu falei assim, porque aconteceu uma tragédia comigo e eu estou sem condição nenhuma. Eu falei, não precisa de me contar, porque eu já sei, eu já assisti pela televisão e eu conheço o seu problema. Você gostou da casa? Eu falei, gostei.
como é que você quer me comprar essa casa? Você quer pagar à vista, financiado? Como? Qual o jeito que você quer me pagar? Eu falei, seria financiado, mas é o seguinte, eu só consegui 25 mil de empréstimo na Coab. O presidente da Coab que me emprestou. Eu não tenho condição. Se o senhor falar comigo que é 25.100 por causa do 100, eu não fico com a casa. Ele falou, mas você gostou da casa? Eu falei, gostei, então ela é sua por 25. Pode resolver os problemas aí, lá no cartório e tal, e qualquer coisa eu mando os documentos via Sedex para você. E assim foi. A minha esposa pediu a casa 4 horas da manhã. Quando foi 8 horas da noite, eu recebi a casa que eu moro nela hoje, tem 22 anos que eu moro nessa casa. É ou não é? A fidelidade do Senhor para conosco. Então, Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Então, não se desespere. Se você pediu algo a Deus, no momento certo, não no seu, no dele, você vai receber. Foi assim que eu recebi a bênção. Eu até tinha falado com o pastor, que eu tinha um testemunho para contar, só que não era esse não, pastor Daniel, esse não. Foi da conversão, que foi lido. Uma outra oportunidade eu conto. A minha conversão também foi um chamado de Deus, é uma coisa que eu tenho que compartilhar com os outros. Eu não posso. Coisa boa a gente não fica só para a gente não, a gente compartilha, a gente fala. Porque muitos que estão nos ouvindo, às vezes tem algum problema que acha que o problema dele é maior, mas ainda aparece alguém que tem um problema ainda maior, assim como apareceu pessoas que tinham um problema maior ainda do que o meu. Então nós não podemos desanimar. E quando você encara a situação, as coisas, da maneira que elas são, Deus agrada, porque sabe que você está fazendo jus da força que Ele te deu. E quando você se sente fortalecido pelo Senhor, você fica mais com fé, você fica mais esperançoso, fica mais vigilante. Deus é Deus. Então, amados, para alcançar o reino de Deus, é necessário essas coisas. Ser obediente. Primeiro, aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E confessar os seus pecados. E arrepender. Aí sim, você será salvo. Glória a Deus. Deus também fez, nos fez a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Semelhança é muito parecido, não é original, mas idêntico. Pelo fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, é que temos de ser diferente, temos que dar exemplo de santidade, porque Deus é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este é mais um dos requisitos para morar no céu. Tem que ser santo, tem que ser separado do mundo, tem que ser separado do pecado, como diz aqui lá em João, no capítulo 2, 1 João 2, 15 a 17, aleluia. 1 João 2, 15 e 17, amados, coloca aí, tem.
Aleluia. Glória a Deus. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que permanece, aleluia, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Então, queridos, temos que viver, como santo, separado do mundo e das coisas do mundo. Aleluia. Então, eu te faço um convite nesta noite. Volte para Jesus. Você que está distante, você que por um motivo ou outro se desviou da verdade, se desviou do Evangelho, volte para Jesus. Faça como as 5 virgens prudentes, que olha o que as virgens prudentes, elas conservaram o azeite em suas lâmpadas, e onde permaneceram até a chegada do noivo. Faça como ela. Não desanime por essas coisas que estão para acontecer, porque Jesus, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Não precisa de você ficar andando aqui, batendo cabeça aqui ou ali. Volte para Jesus, arrepende-te, peça perdão e retorne à casa do Pai. Com certeza Ele está de braços abertos te esperando. Se você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é só dar um passo para Ele. E Ele, então, vai te honrar. Amém, queridos? Que Deus, as mãos do Senhor, possa alcançar você, aonde você estiver, e as mãos do Todo-Poderoso e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo vai aonde você está, porque nós sabemos que nós não precisamos de correr atrás de bênção, não, porque as bênçãos nos alcançam, mas é só você esperar com fé, fazer acontecer. Glória a Deus. E só para encerrar, queridos, que vamos trabalhar juntos. Disse aqui na palavra de Deus, é um convite que eu estou te fazendo. Porque lá em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, diz que a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. São poucos. Então, venha, vamos trabalhar junto, volte, aleluia, para o Senhor. E o Senhor vai compadecer de você, porque o Senhor da ceifa, Ele está chamando. Amém? Que Deus incrível.